O livro de Neemias, capítulo de número 2, do verso 17 a 20, diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? E então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, e nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Amém? Pai, eu quero entregar, Deus, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito. Eu quero entregar para a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Que os teus filhos nesta noite aprendam mais uma das grandes realidades que o Senhor tem na tua palavra para as nossas vidas. Cuida de cada um. E que o teu Espírito esteja fazendo a obra na vida de todos os que estão aqui, com fé, com convicção nos seus corações, de que o Senhor é aquele que está à nossa frente, e aquele que marcha conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, Neemias era um homem que tinha um espírito maravilhoso. E o tema da nossa mensagem nesta noite é o espírito dos vencedores. Neemias, ele tinha um espírito dentro dele que não o deixava desanimar. Neemias não era um homem desanimado. Neemias não foi um homem que olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para a realidade. Ele sabia que ele tinha inimigos. Aqui nós podemos ver nesses versículos que Sambalate, ele era um dos inimigos. Gesem era um dos inimigos, e Tobias também. Mas dentro de Neemias havia um espírito chamado o espírito dos vencedores. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre esse espírito, o espírito dos vencedores. Eu creio que todos nós desejamos ser vencedores. Se eu perguntar aqui, quantos desejam ser vencedores? Ninguém vai responder para mim, ao contrário. Todo mundo vai levantar a mão. Todos nós queremos ser vencedores. Homens e mulheres de sucesso. Sucesso na nossa vida pessoal, sucesso na nossa vida material, sucesso familiar. Nós queremos ter sucesso, queremos ser vitoriosos. Vencedor nos nossos estudos, no nosso trabalho, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Vencedor em meio às tentações. Agora, hoje em dia, nós vemos livros, e esses livros são os mais vendidos, por incrível que pareça,
Esses livros se chamam livros de autoajuda. São livros que as pessoas compram para descobrir como ter uma vida de sucesso, como serem vitoriosos. São livros que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Mas esses livros são aqueles que prometem desvendar os segredos do sucesso. Mas o único que realmente pode nos levar a uma vida de vitória em todas as áreas da nossa vida se chama Jesus. Ele é o único, não existe outro. E os segredos dele, os segredos do nosso Deus, do nosso Pai, estão contidos aqui nessa palavra. Então não adianta você procurar em outro lugar. Não adianta você ler inúmeros livros de autoajuda, porque você sempre será frustrado. Mas será que é fácil nós vencermos, nós sermos vitoriosos? O que será que os homens e mulheres que a Bíblia nos relata que foram vencedores tinham de diferente de nós? Porque os homens da Bíblia foram vencedores, apesar de passarem por situações semelhantes a que nós passamos. Por que eles foram vencedores? E muitas vezes nós, também filhos do Deus Altíssimo, não somos vencedores. Eles tinham um espírito diferente. O espírito dos vencedores. Um espírito que os fazia enfrentar as adversidades, enfrentar os fracassos, enfrentar os desânimos, enfrentar tudo isso, os tornando assim, ao invés de homens derrotados, esse espírito de vencedor que estava dentro deles, os fazia enfrentar todas essas coisas e os tornava vencedores, tanto homem como mulher. E esses homens aprenderam a vencer obstáculos. No domingo eu preguei aqui sobre o cego Bartimeu, que foi um homem que teve que enfrentar muitos obstáculos. E dentro da palavra de Deus, os homens em geral que foram vencedores enfrentaram obstáculos, mas aprenderam como enfrentar, porque havia dentro deles um espírito mais excelente, o espírito dos vencedores. E existe uma frase que eu guardei e hoje, estou usando, uma frase que diz assim: o rio só consegue atingir os seus objetivos porque aprendeu a contornar os seus obstáculos. Você percebe, o rio ele não vai numa linha reta, mas ele é cheio de curvas, não é? E você pode ver que ele está sempre fazendo as suas curvas, se livrando de algum obstáculo. E assim é a nossa vida. Nós temos que aprender que existem obstáculos para que sejamos vencedores. Precisamos vencê-los em o nome de Jesus. Não na força nossa, porque na nossa força nós não vamos conseguir, mas na força do Senhor nosso Deus. Ele é a tua força. Então, quando tudo nos leva a uma vida de derrota, nós aprendemos a vencer tendo o espírito dos vencedores. Nós vamos analisar o espírito dos vencedores nos homens de sucesso da Bíblia. E nós vamos desvendar os segredos que os fizeram vencedores. Primeiro, guarde isso.
Deus é o Criador dos vencedores. Diga comigo, Deus é o Criador dos vencedores. O Senhor, irmãos, Ele não faz acepção de pessoas, isso é bíblico. E Ele não criou derrotado. Ele criou o vencedor. Muitos são derrotados porque não querem conhecer os caminhos do Senhor e praticar a sua justiça. Mas o Senhor, Ele não fez ninguém para ser derrotado. Nós fomos criados por Deus para vencer. E nós vamos ver que um vencedor, ele enfrenta a adversidade. Porque quando nós falamos assim, a respeito de um vencedor, nós pensamos, mas será que aquela pessoa enfrentou alguma adversidade, algum problema na vida, alguma infelicidade? A adversidade vem dessa palavra, infelicidade, infeliz. Outro dia eu assisti num repórter, acho, aquele repórter que falava do PAN, né? É PAN que estava tendo? É o PAN, né? E onde havia lá os Jogos Olímpicos, havia uma pessoa que estava lá na natação, uma moça, que ela estava com o pé quebrado. Vocês viram isso? Uma brasileira, com o pé quebrado. Ela enfrentou a adversidade ou não? Para estar ali com o pé quebrado e fazer o que ela fez. Será que ela enfrentou a adversidade, irmãos? Só que sabe o que aconteceu com ela? Por ela enfrentar e saber enfrentar, ela ganhou medalha. Ela ganhou uma medalha por causa do seu esforço. Porque ela poderia ter dito assim, ó, eu estou com o pé quebrado, acabou para mim. Se ela fosse uma derrotada, a primeira coisa que ela falaria era assim, eu desisto. Não dá. Estou com o pé quebrado. Imagina a dor que ela deve ter enfrentado. A dor. Porque nem remédio para dor ela podia tomar. Porque se dá lá naqueles testes que eles fazem. Então, irmãos, é importante nós sabermos que todo vencedor, ele enfrenta a adversidade. Como filhos de Deus, nós estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis. A questão é, como nós vamos enfrentar esses momentos de adversidade? Como vamos enfrentar? A diferença está aí. Como um vencedor ou como um perdedor? Existem muitos cristãos que enfrentam a vida de filho de Deus como um perdedor. Por isso vivem sempre mal, sempre derrotado, porque ele já enfrenta como um perdedor. Para o perdedor, quando chega a adversidade, ele diz, está tudo acabado, eu desisto, cheguei no meu limite, esse problema não tem solução, eu estou derrotado. O perdedor, ele age dessa forma. Mas, ou seja, com a sua própria boca e ações, ele declara o que ele é. Com a sua própria boca e com as suas ações, ele declara o que ele é. Entende o que eu estou dizendo, igreja? Com as nossas ações, nós temos que profetizar que nós somos vencedores. Pastora, mas eu estou enfrentando um problema tão difícil que a senhora não imagina. Não importa. Não olhe para o tamanho do teu problema. Não olhe para o tamanho da tua dificuldade. Olhe sim para o tamanho do teu Deus. E quando você sabe o tamanho que o teu Deus é, e que Ele é o Deus do impossível, você age como um vencedor.
o vencedor, ele diz, ainda dá para recuperar. Ainda dá para reconstruir. Neemias era um desses. Neemias, nós dissemos aqui que ele tinha o espírito dos vencedores. Por quê? Quando todo mundo dizia, não dá, ele estava dizendo, dá. Nesses versículos que nós lemos, ele está aqui incentivando o povo. Ele está incentivando o povo desanimado, o povo que enfrentava as adversidades. Ele estava ali animando, porque ele era um homem que tinha o espírito dos vencedores. E ele anima aquele povo. Então o vencedor, ele diz, ainda dá para reconstruir. Pastora, como dá para reconstruir? Se eu já assinei o papel do divórcio. Nós temos aqui pessoas na igreja que chegaram a assinar o papel do divórcio, se separarem mesmo, mas conheceram a Jesus e começaram a andar e a ter dentro de si o espírito dos vencedores. E isto os levou a hoje estar com a sua família completamente reconstruída. Completamente restaurada. O vencedor, ele diz, eu vou continuar. Eu vou buscar forças em Deus. Eu vou lutar. E eu vou vencer. Eu não sei como, mas Deus vai dar um jeito. Eu não cheguei até aqui para ser um perdedor. No livro de Isaías, eu quero que você abra a palavra de Deus, no capítulo de número 40, verso de número 31. 40, 31. A palavra de Deus diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O vencedor é uma dessas pessoas que espera no Senhor. Aqui está um segredo: esperar no Senhor. Ele é aquele que pode renovar as suas forças. Ele é aquele que pode fazer você voar como águia. Mesmo que você esteja em meio a uma adversidade, a uma infelicidade. O Senhor tem poder para te fazer voar e estar nas alturas. E olhar para Ele. Sempre olhar para Ele, porque é dele que vem a nossa vitória. É dele. Então o vencedor, ele sempre tem esperança. O Salmo de número 119, vá lá para o Salmo de número 119. Salmo de número 119, todinho, irmãos, fala sobre a excelência da lei divina. Mas o verso de número 67 e o 71 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ô Senhor, o salmista aqui dizendo isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, irmãos, ele aqui está dizendo, foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter passado por adversidades. Sabe, quando nós passamos por adversidade, quando nós vencedores passamos por adversidades, isso faz, irmãos, com que a gente nunca se esqueça de que Deus é o único. É Ele, a vitória é dele, vem dele para a nossa vida. Porque quando a gente começa, eu sou vitorioso, e começa a se achar muito, né?
autossuficiente, a gente começa a deixar de reconhecer que quem opera a vitória na nossa vida é o Senhor. Por isso que aqui o salmista está dizendo: foi-me bom ter sido afligido. Em cada momento que passamos por adversidade, nós aprendemos a reconhecer o nosso Deus. O homem de sucesso, ele tira vantagem, o homem que tem o espírito dos vencedores, ele tira vantagem até na adversidade. Você está passando por momentos assim? De adversidade, de infelicidade, de dificuldade? Está passando? Aprenda a tirar vantagem de tudo isso que você está passando. No livro de Romanos, capítulo de número 8, vá lá para a palavra do Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar daquele que nos faz mais do que vencedores. Não é a adversidade que vai nos separar do Senhor. Aprenda a enfrentar as adversidades. Paulo, ele está dizendo aqui que nenhuma adversidade o impedirá de ser mais do que vencedor. No livro de Ruth, nós vemos alguém que também enfrentou dificuldades. Vá lá para o livro de Ruth, capítulo de número 1. Que, por sinal, este livro é tão maravilhoso, nos ensina tantas coisas. Ruth, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí nós vemos o exemplo, irmãos, de uma mulher que enfrentou uma grande adversidade. E ela tinha tudo para ser uma pessoa derrotista. Uma pessoa que falasse: olha, para mim a vida acabou. Chega. A situação dessa viúva era precária. As viúvas jovens,
elas podiam voltar para a casa dos seus pais. Mas uma viúva mais velha, cujos pais já haviam morrido, dependiam de seus filhos para o sustento delas. E como fica Noemi? Sem seu marido, velha, e agora talvez já tivesse perdido toda a sua família, né? Seus pais, e agora sem os seus filhos também. Isso é uma adversidade grande. Mas, nessa situação em particular, ela havia ficado aqui sem o seu marido e sem os seus filhos. Mas ela teve uma atitude, ela teve um espírito de vencedor. Ela volta para ajudar a sua terra e ela leva consigo a sua nora. E o espírito de Noemi, o espírito que estava em Noemi, ela passa para sua nora Ruth. Que lição maravilhosa para as nossas vidas. O que você, como vencedor, que você diz ser, tem passado para aqueles que estão perto de você, para aqueles que estão junto de você? Você tem passado de um espírito vencedor ou você tem passado só derrota? Se você conhece essa história, você sabe o que aconteceu com Ruth por causa de Noemi. Por causa do espírito de vencedor que estava sobre a vida de Noemi. A palavra de Deus diz que tanto Ruth como Noemi foram abençoadas. Mas ela se posicionou como vencedora. E ela influenciou aquela que estava ao lado dela. Sua outra nora não quis. Foi-se embora. Mas Ruth quis receber daquele espírito que estava sobre Noemi. O espírito dos vencedores. Eu quero que você agora vá para o livro de Atos, onde nós vamos ver também homens de Deus cheios desse espírito. Atos capítulo 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqui nós vemos Paulo e Silas presos. Eles também poderiam estar dizendo: por quê? Por que aconteceu isso conosco? Nós estamos querendo fazer a obra do Senhor. Por quê? Agora vamos acabar aqui nessa prisão. Vamos morrer aqui nessa prisão. Vamos ser decapitados. Isso seria a atitude de um perdedor, de um derrotista. Mas a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, com aquele espírito de vencedor que havia dentro deles, eles começaram a orar, a louvar, a adorar. E por causa da ação, da atitude deles, em meio àquela adversidade, aquele espírito de vencedor que estava neles, contaminou, a ponto de um carcereiro e toda a sua família ser salva, por causa do espírito dos vencedores. Um vencedor, ele também enfrenta fracassos. Talvez você diga assim: pastora, hoje eu estou numa situação difícil.
eu me sinto um fracassado. Mas eu sou o vencedor. O Senhor quer falar com você. Você que tem falhado. Você é sim um vencedor. Mas você precisa começar a se posicionar como um vencedor. Mas muitas vezes enfrentamos falhas. Nós falhamos, fracassamos. E precisamos muitas vezes enfrentar as consequências das nossas falhas. As consequências dos nossos fracassos. Davi foi um homem que enfrentou o fracasso. Ele enfrentou fracasso na sua vida espiritual. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele enfrentou, porque ele falhou. Fracassos na sua vida espiritual. Ele cometeu pecado, ele adulterou, ele matou covardemente. Ele enfrentou fracasso na sua vida familiar. Porque ele fracassou como pai, ele fracassou como esposo. Ele deixou a sua esposa Mical. Ele fracassou na sua vida profissional. Como rei, ele cometeu erros. Ele abandonou o seu posto, fugindo do seu filho Absalão. Mas Deus o trouxe de volta. Sabe por quê? Porque ele tinha um espírito de vencedor. E sabe como esse homem agiu? Vá lá para o Salmo de número 51. Sabe como age um vencedor? Aqui no Salmo de número 51, nós vemos a expressão exata, irmãos, de como nós, como vencedores, quando enfrentamos os nossos fracassos, as nossas falhas, devemos agir. Davi, ele fracassou sim, mas ele fez algo tremendo. Aqui no versículo de número 1 do Salmo 51 até o 4 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. É como se ele estivesse dizendo aqui, irmãos, eu sei que eu fracassei. Eu sei, Senhor. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Versículo 11 e versículo 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você pode engrandecer ao Senhor por essas palavras? Porque quando nós somos vencedores e fracassamos, e tomamos uma atitude correta diante do Senhor, irmãos, Ele coloca de novo em nós o espírito de um vencedor. Porque você depende somente do Senhor. Você depende dEle. Mude as suas atitudes. Mude as suas ações. De fracassado, passe a ser um vitorioso. Se você caiu, prepare-se para levantar. O Senhor é aquele, irmãos, que nos segura pela mão. Se você fracassou, caiu, falhou, se volte para Deus. Se prepare para se levantar, porque Ele é aquele que te coloca de pé. Só Ele te coloca de pé.
O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não se esqueça disso. Oh, Shamaia Sirianda Lamaia. Davi venceu e ele deixou instruções ao seu filho Salomão. Ele deixou instruções. Ele também queria que aquele espírito de vencedor que estava sobre ele estivesse sobre o seu filho. E ele deixa instruções. Filho, para você ser vencedor, precisa algumas coisas serem prioridades na sua vida. E ele dá instruções. Vamos para o livro de 1 Reis, onde nós vamos ver o que Davi diz para o seu filho Salomão. Capítulo de número 2. Do verso 1 a 3. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e por onde quer que fores. Amém? Essas são instruções de um vencedor, de um homem chamado Davi. São instruções dele para o seu filho. E ele queria o melhor para o seu filho. E ele diz para o seu filho: você quer ser um vencedor? Então faça o que eu estou te dizendo. Guarda os preceitos, guarda a lei do Senhor. E essa é a instrução que o Senhor dá para cada um de nós nesta noite. Você quer ter esse espírito de vencedor dentro de você? Guarda a lei do Senhor. Pratica a palavra de Deus. Tenha ações de um vencedor. E as ações de um vencedor estão contidas na palavra de Deus. Amém? Os fracassos na vida de um vencedor são apenas experiências acumuladas para a vitória que está por vir. Paulo, ele disse em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a palavra do Senhor? É gostoso a gente ler porque a gente vai gravando, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso de número 57. Diz assim, Paulo está aqui dizendo, o verso de número 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá a vitória? Amém. O Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dá a vitória. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Se tem alguém aqui nesta noite que já fracassou, ou tem se sentido um fracassado, Deus vai fazer de você um vencedor. Não desista. Mude a sua atitude. Tome uma posição nesta noite, em nome de Jesus. Um vencedor também enfrenta o desânimo. Quantas vezes nos sentimos desanimados? E uma das mais lindas histórias de vitória e coragem da palavra de Deus é a história de um homem, ou melhor, de um profeta, chamado Elias. No livro de 1 Reis, capítulo de número 18, você pode começar a ver a história
desse profeta. E ele, quando ele se apresenta a Acabe, capítulo 18 todinho, nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Mas o capítulo 18 todinho, nós vemos ele se apresentando a Acabe e desafiando a Acabe. Elias, ele escarnece e ele derrota os profetas de Baal. Um homem que tinha um espírito, o espírito dos vitoriosos. E ele enfrentou os falsos deuses, os falsos profetas. Que maravilha! Dali a pouco você vê a palavra de Deus narrando que chega alguém chamada Jezabel. E sabe o que ele faz? A palavra de Deus diz que ele foge. Ele foge com medo. Você já enfrentou uma situação de medo? Você já sentiu desânimo? Ou talvez esteja se sentindo dessa forma, desanimado? O desânimo, irmãos, nos impede de ter uma vida de vitória. O desânimo, muitas vezes, a depressão, vem nas nossas vidas. E a vontade que nós temos é muitas vezes não sair de dentro do nosso quarto. Nós não queremos ver pessoas. Nós queremos ficar ali trancado. Quantas pessoas morrendo de depressão. Desânimo. E este homem, Elias, ele ficou dessa forma. Você talvez tem pensado em desistir. Quantas pessoas, homens, que por não ter o trabalho, o sustento para a sua família, têm se sentido desanimado. Quantos homens, irmãos, que nós atendemos, conhecemos, vemos em estado de depressão profunda, por causa de não ter, às vezes, o que colocar na mesa dentro da sua casa. E é uma das armas que o inimigo usa, o desânimo. Quantas vezes pensamos em desistir do trabalho, desistir do nosso casamento, desistir da nossa família, desistir da igreja. Primeira coisa que o inimigo coloca na nossa mente: desista. Por que você vai à igreja? O que você vai fazer lá? Não vá mais, desista, não está resolvendo nada você ir à igreja. Mas se você tem dentro de você o espírito dos vitoriosos, você vai tomar uma atitude, como fez Elias. Elias, ele pensou em desistir até da vida. O espírito de medo o levou a uma profunda depressão e quase o matou. Mas um vencedor ninguém consegue derrotar, nem Satanás. Por isso você tem que nesta noite sair daqui com o espírito dos vencedores, porque nem o diabo pode com você. Ninguém consegue derrotá-lo. E Elias se coloca diante de Deus e não pensa que Deus trata, irmãos, com os vencedores como coitadinho, não. Deus, ele não trata conosco como uma mãe que trata o filho mimado. Deus, ele vem com palavra dura. Viu? Deus, ele não é como uma mãe superprotetora. Sabe aquelas mães superprotetoras que vai brigar pelo filho? Deus não faz isso, não. E você vai ver o que ele faz aqui com Elias. Deus, ele diz para Elias, nós não vamos ler os versículos, irmãos, por causa da hora.
Mas leia na sua casa o capítulo de número 18. E você vai ver o capítulo de número 19, onde o Senhor fala ali com Elias. Deus fala assim para Elias: levanta-te. Deus dá uma ordem para ele: levanta-te e come. O Senhor traz comida para ele. Você vai ver que história maravilhosa. Leia na sua casa. Levanta-te e come. Ele fala ali. Deus fala ali. Naquele desânimo, naquela depressão, naquela vontade de morrer, naquele medo que ele estava sentindo. Deus fala com ele. E Deus lhe pergunta por 2 vezes: o que fazes aqui? Por que está aí escondido? É como se o Senhor estava dizendo para ele, estivesse dizendo para ele: você tem o espírito dos vencedores. O que você está fazendo aí escondido? E depois, Deus diz para ele: venha para fora. Venha cá fora. Como diz, né? Asmita. Vem cá fora! Vem cá fora! O Senhor diz para ele. E mais uma vez o Senhor fala: vai e volta. Deus não foi lá brigar, não. Deus não foi lá brigar por Elias, por Elias, não. A nossa parte, Ele não faz. Ele veio, Ele falou com aquele homem, Ele ali agiu, o sobrenatural aconteceu naquele lugar, mas a parte dele, Deus não fez. A tua parte, o Senhor não faz. Se você tem estado dessa forma, escondido talvez, vivendo uma vida, aparentemente, uma vida de vitória, mas só você sabe o que tem se passado dentro de você. Que você saia para fora e que você possa ver o sobrenatural de Deus. Deus ali recupera o ânimo de Elias, concedendo-lhe uma experiência sobrenatural. Mas como eu disse para você no início, só pode ver o sobrenatural de Deus aqueles que têm o espírito dos vencedores. Elias pôde ver o sobrenatural de Deus, porque nele havia o espírito dos vencedores. Ele não foi alguém que começou, apesar dele estar ali enfrentando tudo que ele enfrentou, mas as ações dele, lógico, ele saiu, ele foi embora porque havia um espírito de medo, ele estava enfrentando ali uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual, sozinho. Mas ele, dentro dele, ele sabia que o único que o poderia ajudar era Deus. E ele viu o sobrenatural de Deus. Só os vencedores creem no sobrenatural de Deus. Os derrotados duvidam do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Por pior que seja a situação que você se encontra, nós vamos iniciar o nosso projeto Neemias. 53 dias. Talvez você esteja dizendo: eu não vou entrar. Eu não vou entrar porque na minha vida nada vai mudar. Eu fazer 53 dias de jejum, para quê? Eu estar na igreja nos dias que precisa estar, na quinta-feira, um dia a mais para mim estar na igreja? O espírito de medo está sobre a sua vida. Repreenda-o. Repreenda-o. Entre nesse projeto.
para que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida, para que você possa ver o poder de Deus na sua vida. Não duvide, não duvide. A tua situação pode ser mudada, por pior que seja, o Senhor tem poder. Veja o sobrenatural de Deus. Veja o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Elias, ele obedeceu a Deus. E só os vencedores obedecem à voz de Deus. Deus disse para ele: levanta-te. E ele levantou. Come. E ele comeu. Venha para fora. E ele saiu. Vai, volta. E ele obedeceu. Obedeceu porque nele havia o espírito dos vencedores. Porque o derrotado não obedece. O derrotado, o fracassado, ele nem mesmo ouve a voz de Deus. Você conhece pessoas dessa maneira? Ou talvez a sua vida está dessa maneira? Você não tem ouvido a voz de Deus? Mude essa situação em nome de Jesus. Você entende o que o Senhor quer dizer para você nesta noite? Você entende o que o Espírito quer colocar no teu espírito nesta noite? O sucesso nos é oferecido por Deus. Não existe sucesso, não existe vitória sem Deus. Mas o sucesso depende de nós. Digo sucesso. A vitória depende de minhas ações. Em nome de Jesus. Depende de como você enfrenta as situações. Está numa adversidade? Está passando por momentos difíceis? Enfrente essa situação com o espírito dos vencedores. Pronuncie a palavra da verdade. Quando você é um vencedor, na tua boca está a palavra de Deus. Na tua boca está versículos da palavra de Deus, confirmando que você é um vitorioso. Confirmando que você é filho daquele que pode te dar vitória em qualquer que for a situação. A vitória, ela começa entregando, a vitória começa na nossa vida, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Existem pessoas que estão na igreja há bastante tempo, mas nunca vieram ao altar confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja esse Espírito dentro de você, o primeiro passo é esse. É estar no altar, confessando Jesus como teu Senhor e Salvador. A vitória começa por aí. Em nome de Jesus. O sucesso começa quando nós reconhecemos e declaramos que precisamos de Deus. Se você precisa do Senhor, e se você reconhece Ele na sua vida, eu quero que você comece a se colocar em pé. Talvez você nunca tenha aceitado Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós devemos fazer publicamente. Nós devemos aceitar a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida publicamente. A palavra de Deus nos declara. Então inicie hoje este marco na sua vida. Marco de vitória. Inicie hoje, saindo do seu lugar e vindo até o altar. Eu quero você de pé, você que reconhece Deus na sua vida. Você que quer ter esse espírito de vitória dentro de você. Eu quero você de pé.
Em nome de Jesus. E se você não aceitou a Jesus, eu quero que você saia do seu lugar e faça isso agora. Amém? Todos com os olhos fechados. Se você deseja o espírito dos vencedores dentro de você, eu quero que você se coloque em pé. E se você deseja iniciar esse marco de vitória, aceitando a Jesus Cristo na sua vida, eu também quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados, todos na presença do Senhor. A esperança para você. A esperança. Oh, Shalamaya Siri Andalamaia. Aleluia. Algo tem que mudar, irmãos. Algo tem que mudar na nossa vida. Algo tem que mudar em nós. A cada culto, a cada dia, a cada momento em que a palavra de Deus é declarada, algo tem que ser mudado dentro de nós. Oh, Shalamaya Sirianda. Mais uma vez eu digo, se você nunca veio até o altar, confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu quero que você faça isso agora. Que você saia do seu lugar e venha à frente. Se você não entende o que eu estou dizendo, peça alguém para te ajudar. Peça alguém, talvez você não tenha força para vir, peça alguém para estar te trazendo. Porque, em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos colocar um marco de vitória nas nossas vidas. Dentro de nós haverá o espírito dos vencedores. Não importa a dificuldade, não importa o desânimo, não importa talvez o fracasso, em nome de Jesus, algo dentro de você será mudado. Coloque a mão na tua cabeça. Oh, Sheia Maia Sirianda Lamaia Sheia. Eu disse aqui que o sucesso depende de você. O Senhor faz a parte dele, mas a tua parte você tem que fazer. Então eu quero que você comece a orar, com a mão na tua cabeça. Eu quero que você comece a orar, fazendo como Davi. Davi, apesar de ter enfrentado ali tantos fracassos, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, Davi, ele confessa as suas falhas. Davi, ele confessa ali que tudo aquilo estava impedindo ele de ter uma vida de vitória na presença do Senhor. E você também pode fazer nesta noite a sua oração, confessando o que não tem te levado a ter esse espírito, o espírito dos vitoriosos dentro de você. Em nome de Jesus, comece a confessar. E você será, como eu tenho profetizado na sua vida, você será como Neemias. Neemias foi um restaurador. E você será um desses que irá restaurar o espírito dos vitoriosos dentro de muitas outras vidas. Dentro de você e dentro de muitas outras vidas. Você será um Neemias. Por 53 dias você vai iniciar uma reconstrução na sua vida. E algo que será reconstruído será o espírito de vitória. As suas ações serão mudadas. Suas palavras serão mudadas. Em o nome de Jesus. Oh, comece a falar com o Senhor. Comece a clamar. Oh, Shalamaya Siri Andalamaya Shiri Andalamaya. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Oh, Rialamashiri Andalayamaya.
de derrotados sem vencedores, Senhor. De homens derrotados sem vencedores, Senhor. Muda as ações. As ações determinarão aquilo que seremos, ó Pai. Muda, Senhor Jesus. Oh, cheia Maia Síria da Labaia. Espírito Santo, muda dentro de nós. A tua palavra diz que nós comeremos do fruto das nossas ações, Pai. Ensina o teu povo as tuas verdades, Senhor. Oh, cheia Labaia Síria da Labaia. Não importa a situação que o teu povo está enfrentando, dá vitória, Jesus. Coloca um espírito de vitória sobre o desânimo, sobre a depressão, sobre a vontade de desistir. Coloca um espírito de vitória, Senhor, na vida profissional. Senhor, nós queremos aqui profissionais vitoriosos. Profissionais vitoriosos, Senhor Jesus. Queremos pessoas que amem trabalhar, que se interessem pelo trabalho, que não envergonhem os seus patrões, que não envergonhem aqueles que têm dado uma oportunidade, que não envergonhem acima de tudo o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, dá vitória na vida profissional. O Senhor chamou-nos para sermos vitoriosos. Oh, Xalamaia Síria Andalamaia. Dá vitória, Senhor, na vida financeira. Dá vitória, oh Pai, ali no leito conjugal, entre marido e mulher. O que tem acontecido, Senhor? Quantos têm sido fracassados, têm se sentido fracassado, como pai, como marido, ou talvez como esposa, como mãe, mas coloca um espírito de vitória sobre eles nesta noite. Oh, Xalamassiria da Laiamaia. Comece a profetizar na sua vida. Comece agora a ver as áreas, todas as áreas que você precisa de vitória. E comece agora. Oh, Xalamaia Síria. Comece agora a profetizar vitória. Colocar em prática a esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Aleluia, Síria da Lamacheia. Se você não clamar, se você não fizer a sua parte, o Senhor não fará a dele. Faça a sua. Clamando, orando, buscando, igreja. Apresente as áreas. Apresente os seus fracassos. Peça ao Senhor, muda de fracasso para vitória, Senhor, em o nome de Jesus. Ainda que na terra envelheça. Com a mão na sua cabeça ainda, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, ministra nas nossas vidas nessa noite, Pai. A palavra diz e nós professamos, Senhor, todas as sextas-feiras, ó Pai, que somos mais que vencedores. Estamos fazendo parte da corrente dos vitoriosos, ó Pai, e que essa vitória seja ministrada totalmente nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Você é um vencedor. A Bíblia diz que sobre José repousava um espírito mais excelente. A Bíblia diz que sobre Daniel repousava um espírito mais excelente. A Bíblia diz que sobre Paulo repousava um espírito mais excelente. Eu estava lendo Atos capítulo 25, Atos capítulo 24, e estava lendo que Paulo foi preso. E essa prisão custou 2 anos para ele.
Diz aqui: então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor do caminho, quando o tribuno Lísia tinha descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua esposa Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouvindo acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, assustado, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. Quando falamos de homens vitoriosos, achamos que as coisas deles se resolviam assim. Paulo aqui ficou preso por 2 anos, e as pessoas vinham ter com ele. E hoje nós sabemos quem foi Paulo. Quero dizer para você, não se deixe enganar por esta aparente situação de que você é um derrotado, mas saiba que você é um vencedor, de que você é mais do que vencedor, e que o mesmo Espírito Santo que repousou sobre Paulo repousa sobre a sua vida também, no nome de Jesus. Mais uma vez, põe a mão na cabeça e diga: repousa sobre mim, repousa sobre a minha vida um Espírito mais excelente, um Espírito vencedor, o Espírito Santo que dirige e conduz